Boa tarde a todos. Com o objetivo, de explicarmos, o que vem a ser a doutrina espírita, damos então continuidade ao estudo, que estamos realizando já praticamente há 4 semanas. Nós hoje vamos falar então sobre quem era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem foi essa pessoa? Nós vimos toda a preparação que a espiritualidade foi realizando nos séculos XVIII, no século XIX, com os iluministas. Depois, as manifestações ocorridas junto à família Fox, e depois o que veio a ser e o que ocorreu com relação ao que era as mesas girantes, ou também chamada de as mesas dançantes. E agora que vai adentrar-se o início da codificação, vamos compreender então quem foi realmente Allan Kardec, que nada mais é do que um pseudônimo utilizado pelo senhor Rivail, pelo professor Rivail. Os dados históricos, que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi um influente educador, autor e tradutor francês. Ele teve praticamente a sua base de educação na Suíça. Ainda muito jovem, o pai dele o conduziu para a cidade de Yverdun, na Suíça. É um lado da Suíça em que predomina a língua alemã. E ali ele teve a oportunidade de estudar e foi praticamente um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi como um grande renovador da forma de educação, mudando, transformando o sentido da educação de uma forma que a educação fosse prazerosa. Porque todo o sentido da educação ainda era como uma coisa martirizada. As próprias formações dos livros, livros sem ilustrações, somente uma cor neutra. Então Pestalozzi ele vem criar toda uma renovação e criar o prazer da educação, não somente a questão do prazer, mas também inserir novas partes da própria educação, como as ciências também, que não era aplicada nessa base do conhecimento ainda, na infância. O professor Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, e o desencarne dele ocorreu em 31 de março de 1869, na cidade de Paris. Eu nasci numa família de orientação católica, e toda essa família, a tradição da família era na área do direito, na área da magistratura. Então, ele estudou na escola de Pestalozzi, em Verdun, Les Bains, na Suíça. E já com 14 anos de idade, ele já lecionava, criando inclusive cursos gratuitos, ajudando principalmente aqueles que tinham dificuldade no aprendizado. Com 18 anos, ele já se torna um bacharel na área das ciências e das letras. Por ele ter vivido ali na Suíça, ele passou a ter contato não somente com o alemão, mas a Suíça também, por ter um lado da Suíça com uma influência muito forte também da Itália. Ele aprendeu também o idioma italiano, e ele, como também era proveniente de várias pessoas de outras partes da Europa, então ele teve contato com vários idiomas. Então ele, conhecedor profundo da língua alemã também, ele traduziu lá para esse idioma diferentes obras, com destaque as obras de François Fénelon. Então, conhecedor também da própria língua, mater dele, o francês, inglês, neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas de italiano e espanhol. Ele foi membro das sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. O neerlandês é o holandês, né? Neerlandês é o holandês. É considerado também uma das línguas anglo-saxônicas,
A língua, né, anglo-saxônica, né, puramente nada mais é que foram misturas dos dialeto holandês e com o dialeto alemão. E aí que vem, né, surge então o inglês. O inglês nada mais é que uma junção, né, desses dialetos. E aí, no decorrer da história, houve, né, as adaptações, as transformações e se torna a língua inglesa. Em 1824, né, ele retorna então a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público, no qual, inclusive, foi aceito. Em 6 de fevereiro de 1832, ele casa-se com Amélie Gabrielle, que praticamente em todos os projetos, né, que ele veio conduzindo da área da educação, ele sempre teve muito apoio. E depois nós vamos ver que, inclusive, na parte da codificação, né, ela foi, né, praticamente o grande sustentáculo dele, que o apoiou e o ajudou intensamente, né, na codificação da doutrina espírita. Já no ano de 1834, ele passa a lecionar, né, publicando diversas obras da educação. Tá? Aqui, como a ideia é só a gente entender quem era, né, esse codificador da doutrina espírita, ele, né, teve muito mais obras ainda que ele fez. Ele construiu uma escola, tá? E ele passou por várias dificuldades, inclusive financeira, para a própria manutenção, se manter essa escola. E depois ele acaba fechando a escola mas até por uma causa boa, que inclusive ele foi um dos apoiadores, que veio através de Napoleão Bonaparte, tornar o ensino público, né, com direito praticamente a todas as classes. Esse foi um dos lados bons, né, da vinda de Napoleão. Obviamente nós já sabemos no transcorrer da história que houve, né, um desvio, né, da própria conduta dele que, né, fez com que ele, sendo assessorado, né, por algumas mentes enfermiças, a qual ele mesmo, né, deu essa condição, então houve aqueles desatinos. Mas esse não é o foco hoje, né, da explicação, né? A gente entender então quem foi o professor Rivaio. Ele dedicou-se então à luta, né, para uma maior democratização do ensino público. Porque que então, né, ele assim um dos fascinados, né, pelas obras, né, de Fénelon. Fénelon foi, né, um dos, vamos falar assim, um dos membros, né, da religião do Estado, né, que muito lutou principalmente a educação das mulheres. Ele lutou bravamente, porque grande parte das mulheres, a não ser aquelas que pertenciam, né, à própria casta da alta sociedade, tinham oportunidade de ter uma educação. As outras, né, partes da sociedade, né, não tinham acesso. Era como que se praticamente proibido a mulher estudar. E Fénelon, foi um dos grandes defensores disso. E ele, como, né, um membro já de posição, inclusive, dentro da hierarquia, né, da própria religião católica, então alcança grandes vitórias. Então, nós vamos observar, né, nesses espíritos nobres sempre, né, uma preocupação muito grande, né, de estar levando, né, o conhecimento e a educação, né, a toda a população. Porque somente através da educação e do conhecimento, né, que nós vamos realmente ter condições, né, de nos próprios educarmos e também, como que exigir até que as leis e os direitos, né, sejam iguais. Ao longo, né, a gente estudando, né, esses grandes espíritos, esses espíritos nobres, nós vamos percebendo, né, o próprio exemplo, né, agora que está encarnado aí junto a nós, né, o próprio Divaldo, né, a criação da Mansão do Caminho, que não foi simplesmente, né, um orfanato, mas um grande educandário, né, que leva a educação, né, às crianças. Também Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, né, no Triângulo Mineiro, né, também foi, né, construtor de uma escola, né? E não somente da escola, mas também até daquele, vamos dizer assim, né, um pequeno hospital, né, que abrigava, né, aquelas pessoas, né, com os problemas psiquiátricos, né, graves. Então, o professor Rivaio, como pedagogo,
Ele lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada, né, e a própria língua francesa. Então dá para ver, a bagagem, de conhecimento, não obstante, já ter um conhecimento, profundo, de 5 idiomas, ainda havia um domínio, de todas essas áreas das ciências. Observa-se que não somente das ciências exatas, mas também da parte até da literatura. E ele teve um reconhecimento, em todas as academias da França, que grande parte da reformulação dos ensinos, principalmente nas áreas da matemática, aritmética, literatura, gramática, ele foi um grande autor, de todos os trabalhos de renovação no sistema de ensino francês. Allan Kardec, que vem a ser Allan Kardec, que foi o pseudônimo adotado por ele, para distinguir a codificação espírita, de suas antecedentes tarefas, na área pedagógica. Ele adota esse nome, e esse pseudônimo ele foi sugerido para ele, pelo espírito Zéfiro. Zéfiro, que ele revelou ter sido, um grande chefe druida. Os druidas, foi na época ainda que a França era conhecida como a Gália. Foi na época exatamente da invasão do exército romano, em que o imperador Júlio César ele invade a Gália. E naquela época, então, esse chefe, druida, o druida, era uma comunidade praticamente religiosa, e que ajudava, grande parte da comunidade. Eram os grandes líderes. Então, no tempo da invasão da Gália, o imperador Júlio César, e à época, o codificador, então, tinha o nome de Allan Kardec. Então, era uma reencarnação, precedente dele, na qual, então, ele teve esse nome. Em 1854, o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez dos fenômenos da mesa girante. Então, através do amigo dele, Fortier, que era um magnetizador, já de longa data, ele escuta, mas não dá muita atenção. Ele fala, isso é banalidade, isso é mais modismo, do pessoal, porque era muita futilidades, como nós vimos nos estudos precedentes, que a população chegava lá, fazia esses encontros, e eram aquelas perguntas, que se colocavam aos espíritos, por pura banalidade, eu vou me casar, eu vou ficar rico, eu vou sofrer, eu vou ser alegre, são as futilidades. Então ele não dava muita importância. Mas até que em um determinado momento, ele resolve ir e faz uma observação científica, inclusive no momento em que a mesa começa a se movimentar, ele sai do seu posto e procura observar, o que sustentava, o que fazia com que aquela mesa... E ele, assim, mesmo utilizando, de artefatos materiais, ele não conseguiu provocar nenhuma interferência, que viesse a identificar, talvez, uma interferência de um encarnado naqueles atos ali, naquelas atitudes. Tá? Em maio de 1855, então, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, então, quando começou a frequentar as reuniões. A partir, então, desse momento, ele observa, então, que há um princípio ali inteligente por detrás de tudo aquilo. E aí ele, já como um grande cientista, ele começa a fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação. O professor Rivail, ele vai, em um determinado momento, ele até pensou em abandonar esse é o difícil terreno das investigações do além. Não obstante, ele não foi em frente porque reencontrou um velho amigo, de nome Carlotti, e recebeu de suas mãos nada menos do que 50 cadernos repletos de mensagens que eles haviam colhido nessas reuniões mediúnicas. E muitas respostas que estavam ali eram perguntas que ele tinha no próprio íntimo dele, que não havia resposta.
Então aquilo criou um despertamento nele e essa ganga toda de material, ele começa então a fazer um intenso trabalho, né, de ordenar aquilo, né, colocar numa sequência lógica de entendimento e daí é onde que vai surgir então, né, o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então o pacote de textos escritos a lápis, né, veio da casa do Sr. Rostam, na rua de Quentone, número 14, pelas mãos da médium Ruth Jafé. Na época, né, contava então com 19 anos. Ele aceita então essa responsabilidade, né, de fazer toda essa preparação, separação todo o material, de ordenar, né, que foi a pedido do Sr. Carlotti. Né, então ele ia avaliar, condensar, organizar o material reunido ao longo então de 5 anos de sessões. Já havia 5 anos, né, que tinha sido colhido todas aquelas informações, no momento então em que ele chega. Observe então que a espiritualidade já vinha trabalhando já há mais tempo, né, e por outro lado, certamente, né, ele já estava, né, sendo trabalhado, né, com o professor Rivai. Mas observa-se também que ele teve várias pessoas, né, que o ampararam, né, na execução de todo esse trabalho. Lá, muitas das mensagens reunidas nos cadernos traziam respostas às questões já tratadas por Rivai nos encontros com as irmãs Baldin e ajudaram o professor a confirmar ou corrigir determinadas informações. Essas irmãs ainda eram crianças, né? Eram praticamente crianças, né, em que os pais delas participavam das reuniões, mas as crianças já com a mediunidade já bastante, vamos dizer assim, né, avançada, né, ostensiva, né, e dando praticamente, né, passividade e né, todo esse trabalho já de psicografia já bem avançada. Em 30 de abril de 1856, ele vai receber a seguinte mensagem, né, do Espírito da Verdade. Né? Quanto a ti, Rivai, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. No dia 12 de junho de 1856, observa que pouco tempo depois, porque a primeira veio, né, em abril, né, e em junho retorna o Espírito da Verdade e volta a se manifestar e diz a Rivai que caberia ele organizar e divulgar uma nova doutrina, capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Então aí foi o primeiro momento, então, né, que o professor Rivai então recebe todas essas, né, orientações. E aí na semana que vem então nós vamos começar então sobre o Livro dos Espíritos, né, como é elaborado o Livro dos Espíritos, né, como é conduzido esse trabalho, né, por Allan Kardec, né, e quais são principalmente, né, os espíritos que muito ampararam ele na elaboração deste primeiro livro. Tá? Muito obrigado a todos. E essa primeira parte, então, a gente finaliza aqui. Vamos partir agora para o estudo